Imagine gastar $500 milhão para construir uma cidade inteira, com torres de mais de 100 metros, castelos, réplicas de porta-aviões e esculturas gigantes, sabendo desde o primeiro tijolo que em 60 dias ela vai desaparecer completamente. Sem demolição, sem escombros, ela simplesmente vai derreter e voltar a ser água. Isso não é ficção. Isso acontece todos os anos na cidade de Harbin, no extremo norte da China, onde um exército de 10 mil trabalhadores constrói, em apenas 30 dias, uma metrópole maior que o Vaticano, feita inteiramente de gelo e neve. E o mais impressionante é que essa construção começa quase um ano antes de o primeiro turista sequer pisar no local. Para entender como isso é possível, precisamos voltar no tempo até um rio congelado onde tudo começa. Em janeiro, muito antes de qualquer torre começar a subir, uma equipe entra no rio Songhua para colher a matéria-prima de toda essa cidade, o próprio gelo do rio. Mas por que colher com tanta antecedência se a construção só começa em novembro? Porque esse gelo precisa sobreviver a um verão inteiro guardado, sem derreter, e é exatamente essa parte da história que ninguém espera. Serras circulares motorizadas cortam quilômetros de trilhas paralelas na superfície congelada, criando uma espécie de grade gigante sobre o rio. Depois, a força bruta entra em ação. Equipes usam barras de aço para quebrar o gelo exatamente nas linhas cortadas, num golpe simultâneo e cronometrado. Um movimento errado e o bloco inteiro racha de forma irregular, virando material inutilizável. A meta é surreal: colher 7 milhões de pés cúbicos de gelo em apenas 3 semanas. Para visualizar, isso equivale a encher 80 piscinas olímpicas com gelo sólido. E aqui está o detalhe que faz toda a diferença na qualidade final. Enquanto a superfície do rio congela, a água por baixo continua correndo. Essa correnteza constante funciona como um filtro natural, expulsando bolhas de ar, minerais e impurezas do gelo em formação. O resultado é um material 99% puro, transparente como vidro e resistente o bastante para sustentar estruturas de 14 andares de altura. Mas existe um problema. Naquela temperatura, a água está sempre tentando recongelar. Se um bloco parar de se mover por apenas alguns minutos, ele gruda de volta no rio e trava toda a linha de produção. E cada um desses blocos pesa quase 500 quilos. Como mover blocos desse peso sem guindastes gigantescos? A resposta é simplesmente elegante. Eles cortam canais estreitos na água, transformando o próprio rio congelado numa esteira transportadora líquida. Como o gelo flutua naturalmente, os trabalhadores conseguem empurrar esses blocos de meia tonelada com as próprias mãos, deslizando-os até a margem, onde correntes rotativas com ganchos de aço puxam cada peça para fora d'água. Enquanto uma equipe quebra o gelo, outra já está guiando o próximo bloco até a margem, um fluxo contínuo e ininterrupto para cumprir um prazo de apenas 15 dias. Depois de fora da água, começa uma operação logística de dar inveja a qualquer empresa de transporte. Mais de 1.500 viagens de caminhão, cobrindo mais de 4.500 quilômetros, o equivalente a ir de Nova York a Los Angeles e voltar. Só que esse gelo não vai direto para a construção. Ele vai para um lugar ainda mais estranho, um depósito onde vai passar praticamente o ano inteiro escondido. Aqui está uma das partes mais contraintuitivas de todo o processo. Como você guarda milhares de toneladas de gelo durante o verão, com temperaturas positivas, sem que ele simplesmente vire uma poça d'água? A resposta está num princípio de física chamado efeito do poço de frio. O ar frio é mais pesado que o ar quente, então ele naturalmente afunda e fica preso entre os blocos empilhados. O centro dessas montanhas de gelo, cada uma com cerca de 20.000 blocos e mais de 9.000 toneladas, cria seu próprio sistema de refrigeração interna, permanecendo abaixo de zero mesmo em pleno verão. Mas isso não seria suficiente sozinho. Depois de empilhado, cada monte é coberto com esteiras de palha.
Cada fio de palha funciona como uma minúscula garrafa térmica oca, prendendo o ar. E o ar é um péssimo condutor de calor. São milhões desses bolsões de ar formando uma barreira contra o calor do verão, o mesmo princípio que faz um suéter de lã grosso te manter aquecido no inverno. Por cima da palha, ainda entra mais uma camada. Placas de espuma branca e lonas gigantes também brancas, que funcionam como espelhos, refletindo a radiação solar de volta para a atmosfera. A mesma lógica de por que uma camiseta branca é mais fresca num dia quente. O resultado desse sistema é impressionante. O gelo perde menos de 10% da sua massa durante o ano inteiro de armazenamento. E é assim que, 10 meses depois, quando o rio volta a congelar em novembro, esse gelo está pronto para virar uma cidade. Só que antes de qualquer bloco ser posicionado, existe um segredo escondido dentro de cada torre que a maioria dos visitantes nunca imagina que existe. A equipe tem apenas 30 dias para erguer uma cidade que cobre mais de 100 hectares, o equivalente a 190 campos de futebol, mais que o dobro do tamanho do Vaticano. E a torre central dessa cidade vai ultrapassar os 30 metros de altura. Gelo sozinho jamais aguentaria isso. Por isso, antes de qualquer bloco ser colocado, os engenheiros erguem um esqueleto de metal completo, funcionando como a espinha dorsal que vai sustentar milhões de quilos de gelo. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas pensa em aço como um material indestrutível. A 30 graus negativos, o aço comum se torna frágil como vidro, perdendo completamente sua capacidade de flexionar. Se usassem aço de construção convencional, a torre inteira correria risco de colapso. Por isso, a equipe utiliza um aço especial de baixa temperatura, com uma composição enriquecida com níquel e manganês, elementos que impedem os átomos do metal de travarem numa estrutura rígida quando a temperatura despenca. O resultado é um metal que continua resistente e ligeiramente dúctil, mesmo no frio extremo. Até soldar esse material é uma operação de altíssimo risco. Um maçarico atinge milhares de graus, enquanto o ar ao redor está muitos graus abaixo de zero. Esse choque térmico brutal faria o aço comum trincar instantaneamente. Só essa liga especial aguenta esse salto de temperatura sem comprometer a solda. E dentro dessa estrutura oca de metal, passam quilômetros de fiação elétrica, porque à noite essa cidade inteira vai brilhar. E é justamente essa parte elétrica que esconde um dos maiores riscos de todo o projeto. Mais de 150 quilômetros de cabeamento percorrem essa cidade de gelo, o suficiente para descer e subir o Grand Canyon quase 10 vezes. Mas por que isso é perigoso? Porque mesmo em temperaturas congelantes, milhares de LEDs internos geram calor suficiente para derreter o gelo ao redor das conexões. Se essa umidade derretida penetrar numa conexão elétrica, o resultado é um arco elétrico, uma explosão violenta capaz de apagar o parque inteiro. Para evitar isso, cada junta é triplamente vedada em compartimentos à prova d'água. E aqui está o detalhe mais tenso de toda a instalação elétrica. Assim que uma camada de gelo é empilhada por cima dos LEDs, eles ficam trancados dentro de um cofre congelado. Se alguma luz falhar depois disso, não existe segunda chance. Ninguém vai conseguir consertar. Mas antes que a energia possa até ser testada, a construção precisa enfrentar o inimigo mais imprevisível de todos: o próprio clima. Com o esqueleto de aço erguido no escuro, trabalhadores soldando em cestos suspensos, faíscas alaranjadas caindo de dezenas de metros de altura, a equipe começa a trazer os primeiros blocos pesados para revestir a estrutura. É hora de ver como o gelo guardado durante 10 meses realmente se saiu. Só que retirar essas coberturas de palha e espuma exige cuidado extremo. Se a proteção for removida rápido demais, a exposição repentina ao ar pode rachar a superfície dos blocos. E mesmo no frio, a luz solar direta já é suficiente para embaçar a transparência cristalina do gelo. Debaixo das camadas de isolamento, os blocos costumam estar colados uns aos outros, depois de meses sob o próprio peso, e os irregulares não são descartados. Eles viram a estrutura interna dos prédios maiores, enquanto os blocos mais uniformes e visualmente perfeitos
são reservados para as fachadas externas, onde o público vai ver. Mas quando tudo parece sob controle, o vento aparece. Rajadas perigosas obrigam a equipe a desligar guindastes e parar toda a construção vertical. E o trabalho é redirecionado para os escorregadores de gelo, evitando qualquer minuto perdido. No dia seguinte, quando o vento finalmente cede, um novo inimigo surge, ainda mais raro e mais assustador: um degelo repentino. A temperatura sobe para quase 4 graus positivos, o suficiente para amolecer o gelo e deixá-lo fraco demais para sustentar o peso das torres. Toda a construção de alto nível é suspensa. Guindastes são desligados. Canhões de neve artificial param para evitar que a lama de neve derretida comprometa as fundações. Enquanto isso, a equipe se volta para tarefas de nível do solo, como o Castelo Quente, um domo aquecido de 5.000 metros quadrados que vai servir de refúgio para os visitantes. É nesse intervalo tenso, com o relógio correndo e o clima trabalhando contra eles, que a equipe toma uma decisão que muda tudo: abandonar o gelo do ano anterior e recorrer a uma fonte completamente nova. Assim que o rio Songhua volta a congelar até 30 centímetros de profundidade, a equipe passa a colher gelo fresco diretamente do rio, abandonando as reservas guardadas por 10 meses. Esse novo gelo é mais barato de processar, tem bordas perfeitamente afiadas e, principalmente, é cerca de 1/3 mais fino que os blocos armazenados, o que o torna muito mais rápido de manusear. O que antes era feito com cordas e força humana, agora é feito com serras motorizadas e guinchos. A única forma de processar volume suficiente dentro do prazo de 1 mês. Um bloco cortado ao meio-dia, frequentemente, já faz parte de uma parede ao anoitecer. É nessa fase acelerada que o parque ganha sua atração mais concorrida. O grande escorregador de gelo, com mais de 500 metros de extensão e inspirado na Grande Muralha da China. Em apenas 16 dias, a equipe constrói 24 pistas paralelas, esculpidas com lâminas especiais que travam os trenós num trajeto fixo. Visitantes vão enfrentar até 7 horas de fila para uma descida que dura exatos 40 segundos, e o último trenó do dia sempre desce a 1 minuto da meia-noite. E enquanto essa corrida acontece em terra, uma segunda obra igualmente insana está sendo construída flutuando sobre o rio congelado. Sobre uma barcaça industrial, no meio do rio Songhua, a equipe constrói uma réplica em escala 1:6 do porta-aviões Liaoning, com 70 metros de comprimento e a necessidade de mais de 10.000 metros cúbicos de gelo. Só que construir sobre uma barcaça cria um risco que não existe em terra firme. Se o peso se concentrar de um lado só, a estrutura inteira pode inclinar e despejar o gelo no rio. Por isso, cada bloco colocado de um lado precisa ser imediatamente equilibrado com um bloco correspondente do outro lado. Um jogo constante de equilíbrio para manter a barcaça nivelada. E como essa estrutura fica sobre o rio úmido, os blocos se fundem entre si muito mais rápido do que no restante do parque. À noite, LEDs internos de alta potência iluminam esse porta-aviões gigante, criando uma silhueta azulada visível a quilômetros de distância no rio escuro. Mas por trás de toda essa engenharia moderna, existe uma origem muito mais simples e muito mais antiga do que se imagina. Muito antes das torres de 14 andares, a história do gelo de Harbin começou com uma única vela. Durante a dinastia Qing, pescadores locais ao longo do rio Songhua enfrentavam um problema simples. O vento siberiano apagava suas lanternas instantaneamente. A solução deles foi engenhosa: encher um balde com água do rio e deixá-la congelar parcialmente, formando uma casca de gelo. Dentro dessa casca, eles colocavam a vela, protegida do vento, e ela ficava acesa por horas. Esse pequeno truque de pescador se transformou, em 1963, no primeiro show formal de lanternas de gelo da cidade. Artistas esculpindo animais, flores e miniaturas de prédios usando apenas serras manuais e picaretas, depois colocando lâmpadas dentro para fazê-los brilhar. Em 2001, esse festival se uniu ao Festival Internacional de Esqui de Heilongjiang
e ganhou o nome que conhecemos hoje. E é essa mesma tradição de esculpir à mão que ainda define a parte final e mais artística de toda a construção, só que agora numa escala monumental. As estruturas de neve são sempre as últimas a serem esculpidas, e existe um motivo técnico para isso. A neve se desgasta muito mais rápido que o gelo. Se os detalhes fossem esculpidos cedo demais, o vento e o sol borrariam tudo antes mesmo da inauguração. O processo começa com estruturas de madeira gigantes, onde neve artificial é soprada e compactada em camadas até formar um bloco sólido com densidade parecida com a de calcário. A partir desse monolito, os artistas trabalham de cima para baixo, porque ao esculpir de cima, os resíduos caem para o chão sem enterrar ou danificar os detalhes já finalizados na parte de baixo. A peça central desse trabalho é o Grande Buda de Neve, com 30 metros de altura, esculpido por uma equipe de 30 artistas trabalhando em perfeita sincronia para manter as proporções exatas. Nas etapas iniciais, motosserras e pás removem o material bruto, depois as ferramentas vão diminuindo de tamanho, conforme os detalhes surgem. E aqui está o detalhe que aumenta a pressão. Ao contrário do gelo, a neve não pode ser soldada de volta se um pedaço quebrar. Não existe segunda chance. Ao anoitecer, holofotes brancos banham o Buda, realçando sombras e profundidade, dando à neve a aparência de mármore polido. E assim chegamos à obra que representa o ápice de tudo que foi construído. A torre principal, a estrutura mais alta e mais complexa de Harbin. Com o frio extremo e ventos cada vez mais fortes, posicionar os últimos andares se torna uma corrida contra o tempo para os operadores de guindaste. A força dessa torre vem exatamente da combinação que vimos desde o início. Conforme a temperatura despenca, o gelo se contrai e agarra o esqueleto de metal por dentro, criando uma fusão térmica que transforma dois materiais completamente diferentes numa única estrutura rígida, capaz de resistir a ventos de mais de 60 km por hora. Desde sua primeira edição, esse parque cresceu de forma quase inacreditável. Em 2001, ele cobria cerca de 400 mil metros quadrados e tinha 20 estruturas principais de gelo. Hoje, ocupa mais de 1,2 milhão de metros quadrados, com mais de 100 construções, palácios, pontes, torres, reconstruídas do zero todo o inverno, com temas, layouts e estilos arquitetônicos completamente novos a cada edição, incluindo homenagens a regiões convidadas como a Bélgica e as províncias chinesas de Shandong e Fujian. O que antes levava quase 6 semanas para ser esculpido à mão, agora é concluído em menos de 3 semanas, usando guindastes e serras elétricas. E o público acompanhou esse crescimento, de 500 mil visitantes na primeira edição para uma expectativa de 3 milhões de pessoas nas edições mais recentes. No fim, essa é uma história sobre uma cidade que nasce sabendo desde o primeiro bloco de gelo cortado no rio congelado que tem 60 dias de vida, 10 mil pessoas, $500 milhão e quase um ano de preparação. Tudo isso para construir algo que vai simplesmente derreter e desaparecer. E talvez seja exatamente essa impermanência que torna Harbin tão fascinante. Uma prova de que a engenharia mais impressionante do mundo nem sempre precisa durar para sempre. E aí fica a pergunta que separa opiniões. Será que faz sentido gastar $500 milhão e a força de 10 mil trabalhadores para construir uma cidade que vai durar só 60 dias? Ou isso é só um desperdício monumental disfarçado de arte? Comenta aqui embaixo. Vale a pena se você acha que a beleza efêmera justifica o investimento? Ou é exagero se você acha que esse dinheiro deveria ir para outro lugar? Quero ler a opinião de vocês. E se esse vídeo te fez viajar nessa engenharia impossível, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem uma construção mais insana que a anterior esperando por você aqui.